0 fora de casa e desperdiçou a chance de garantir vaga antecipada nas semifinais do Campeonato Mineiro. Chamou a atenção o estado do gramado do estádio Manduzão em Pouso Alegre. O time celeste reclamou muito. Ultrapassado pelo América na rodada, o Cruzeiro está na terceira posição com 17 pontos. O Pouso Alegre se mantém vivo na briga pela classificação. O time do sul de Minas tem 15 pontos em sexto lugar. O time celeste vinha de 5 jogos sem derrota, com 4 vitórias seguidas e nenhum gol sofrido. Felipe Conceição escalou o time com mudanças. Promoveu a entrada de Matheus Neres e Rômulo nos lugares de Adriano e Marcinho. Mudança também no ataque. Felipe Augusto na vaga de Ayrton, ao lado de Bruno José e Rafael Sobis. Paulo Henrique marcou o gol do jogo aos 44 minutos do primeiro tempo. No lance, o jogador sentiu uma lesão na coxa e marcou o gol saltitando, pulando com um pé só, sendo substituído logo depois. Pouso Alegre 1, Cruzeiro 0. A narração é do mais vibrante. Alberto Rodrigues. Cáceres, tenta a fita, já perdeu a posse da bola, sobrou para Andrei, desce para a ponta esquerda, caminha, atinge a intermediária, olha o passe, sai o goleiro Fábio, vai marcar, atenção, para passe, gol, 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 Pouso Alegre, camisa número 9, Paulo Henrique, o lançamento foi longo para ele foi pererecando o gramado, terrível, mas venceu o goleiro Fábio e cutucou pro fundo do gol, fazendo 1-0 para a equipe do Pouso Alegre, quando eram decorridos 44 minutos, 1 para o Pouso Alegre, 0 para o Cruzeiro, em Álvaro Damião. Se existe um gol... O zagueiro Ramon chamou a atenção para as condições do gramado e o cansaço provocado pela sequência de jogos. Nem sabia que ia ser difícil, pela logística que foi. A gente veio de um jogo difícil lá na Copa do Brasil, uma viagem longa, e vim pra cá 2 dias antes. A dificuldade do campo, um jogo totalmente atípico do que a gente vinha apresentando dentro de campo, mas eu sabia que o resultado positivo poderia dar nossa classificação e o jogo poderia ficar mais tranquilo no próximo jogo. Agora é descansar, a gente tem uma semana cheia agora, domingo mais um jogo difícil, mas a gente tem que voltar ao futebol que a gente vinha apresentando, que foi totalmente atípico do que a gente vinha fazendo nos outros jogos. Zagueiro Ramon, o técnico Felipe Conceição também começou a entrevista coletiva virtual reclamando do gramado. Campo muito ruim, atrapalhou muito a nossa performance dos atletas, da gente ditar o ritmo do jogo como a gente está acostumado. Até tivemos o controle do jogo, mas não conseguimos colocar o jogo no nosso ritmo, né? Com um jogo mais, ficou um jogo mais parado, um jogo mais devagar por causa do campo. Muita dificuldade para a gente conseguir trocar passes rápidos. Isso gera muito erros de passe, erros técnicos, erros individuais, e que nem é culpa dos atletas, né? Realmente um campo como esse tem que ser revisto para as próximas competições do Campeonato Mineiro. Acho que o Campeonato Mineiro está num nível muito bom, vem melhorando a cada ano. As equipes do interior, como Pouso Alegre, entre outras, são equipes competitivas, equipes que estão demonstrando bom trabalho, mas o campo realmente prejudica não só a equipe do Cruzeiro, prejudica o espetáculo. Acho que isso pode ser revisto e quem sabe ajudado até pela federação para que equipes assim tenham campos melhores e proporcionem ao torcedor um espetáculo melhor. Coberto de razão, técnico Felipe Conceição. Agora são 12h03. Felipe Conceição respondeu também sobre a escalação do time e afirmou que o jogo em Pouso Alegre foi fora da curva. Em relação à escalação, o Adriano vinha num desgaste maior e a gente aproveitou para dar uma oportunidade pro Neres e não correu risco também de nenhum tipo de lesão. Optamos por tirar um dos extremos, que foi no caso o Ayrton, para que o outro também jogasse menos tempo, né? A estratégia nossa era que o Ayrton e o Bruno tivessem dentro da partida minutos menores do que vinham tendo nos últimos jogos, para realmente a gente controlar, porque foram 2 viagens muito desgastantes. Para cá foram mais 5 horas de ônibus, enfim. A gente gerenciou assim. O Rômulo é um caso à parte, porque vem produzindo, vem lutando pela posição e teve a oportunidade de iniciar a partida. Como eu falei anteriormente, a gente conta com todo mundo. Tivemos a estreia do Stênio, estreia do Marco Antônio, também conseguimos oportunizar atletas oriundos da base, que a gente está olhando, está tentando desenvolvê-los o máximo possível, está dando oportunidade.
e a partir disso é com cada um, né? A gente está numa segunda fase de manutenção da equipe, né? De um crescimento coletivo e individual. Estamos conseguindo. Foi um ponto fora da curva muito pelo contexto do jogo, né? Não só do campo, mas da viagem, do desgaste, da sequência, enfim. Situações que é difícil até você cobrar o atleta. O grupo se empenha, o grupo você vê que mantém o padrão, mesmo com essas adversidades nós controlamos a partida, criamos chances, poderíamos sair daqui até com a vitória, mas faz parte do futebol. Uma bola que o adversário encontrou, um bate e rebate, enfim, futebol acontece disso, a gente está numa crescente, já demonstrou isso, tem um padrão hoje, tem uma equipe forte e vamos buscar os nossos objetivos na temporada. O treinador Celeste destacou também a semana livre de preparação após uma maratona pesada de jogos. Teremos semanas, né, pela frente de treinamentos e com jogos nos finais de semana. Isso será um benefício muito grande para a gente, né? Nesse início de processo nós tivemos pouco tempo para treinamento, conseguimos construir um padrão mesmo com esse pouco tempo de treinamento. No início da competição conseguimos treinar também durante uns 10 dias. Enfim, nesses 2 blocos nós demonstramos um crescimento devido dentro do contexto e dentro do tempo, e agora é continuar. Teremos essas semanas e com certeza serão proveitosas e nós vamos continuar crescendo. O que esta derrota representa, além de tudo que você já falou, em termos de opções também que você observou, e de novas chances para alguns jogadores? Já teve o Stênio, já teve o Marco Antônio. Eu queria saber também sobre o Lucas Ventura, se pensa em um aproveitamento dele em meio a essas opções de volante que você tem aqui no Cruzeiro. A gente tem no elenco, né, um bom número de jovens, e a gente tem que ter cuidado para ir colocar na hora certa, no momento que o atleta estiver realmente preparado, porque a gente entende também a ansiedade de tudo, né, do time conseguir o acesso esse ano, da gente revelar jogadores, coisas que o Cruzeiro sempre fez na sua história, e a gente tem trabalhado muito para isso. Mas também a gente sabe o momento certo de cada um, dentro desse crescimento dele do dia a dia, e no momento certo, quando a gente achar que o atleta está preparado ou que tem uma possibilidade de você oportunizar atletas jovens, será feito dentro de uma responsabilidade, como eu falei, e dentro do entendimento de cada momento de cada um, né, do momento de cada um. Não adianta você botar por botar, que o atleta acaba se desempenhando um mau papel e depois se queima e não consegue mais voltar para a equipe. O atleta jovem não tem que ter paciência, consistência no trabalho dia a dia para ele ir crescendo e na hora certa ser oportunizado. Ouvimos aqui no Rádio Esportes de novo o técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição. Júnior Brasil. O que mais, Júnior? Olha, o campo dá pra falar que foi quase um pasto, tá? Tinha buraco, sim, não era só diferença de tonalidade de grama, não. Impraticável pro futebol e prejudicou tanto o Cruzeiro quanto o Pouso Alegre. Fato, as duas equipes. Não está à altura da cidade de Pouso Alegre. De jeito nenhum, não está, não condiz. É lamentável, isso não pode acontecer mais num campeonato que é um produto tão bom, tão legal, que isso não se repita, sirva de lição. Com relação ao Cruzeiro, alguns jogadores não atuaram bem, o próprio Neres, o Felipe Conceição explica por que tirou o Adriano, mas o time também parecia um pouco cansado. Sobes mesmo, que é um batalhador, tem sido o principal jogador do Cruzeiro ao lado do Fábio, não conseguiu ter o mesmo rendimento, e o Cruzeiro fez um jogo fora da curva, quando estava buscando a 5ª vitória. Alertas ligados para a necessidade da equipe se reforçar para a Série B, e o Rômulo muito bem. Legal, tem a Rádio Itatiaia na palma da sua mão. Baixe o aplicativo Rádio Itatiaia e fique por dentro. Programação de esportes, jornalismo, prestação de serviços. Rádio Itatiaia, a sua companhia de todas as horas. Agora é você, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves, boa tarde para o amigo ligado no Rádio Esportes, 12:08, o Júnior Brasil falou aí sobre o Rômulo, que provavelmente passa a ser titular agora na equipe do técnico Felipe Conceição. Foi assim que ele justificou na entrevista coletiva. Adriano e Ayrton foram preservados e o Rômulo não, opção técnica na vaga do Marcinho. Agora, o que de principal o Felipe Conceição comemora é que de agora até a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro não tem mais jogo no meio de semana. São semanas cheias de treinos na Toca da Raposa 2 para preparar a equipe
faltando aí 1 mês e 10 dias para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro terá muito tempo para treinar, com jogos apenas nos finais de semana. E no próximo final de semana tem o jogo contra o Patrocinense. Aí vale vaga na semifinal do Campeonato Estadual. O Cruzeiro precisa da vitória e para isso vai começar a treinar a partir de quarta-feira. Como o Cruzeiro teve uma maratona de 6 jogos em 18 dias, um jogo a cada 3 dias, os atletas não tiveram folgas. Então, hoje é folga, amanhã é folga e a retomada dos trabalhos na quarta-feira em 2 períodos, na Toca da Raposa 2, para domingo contra o Patrocinense. O Cruzeiro buscar esta classificação e não repetir o que aconteceu no ano de 2020. O clube segue em contato para finalizar todos os detalhes da vinda de Jason Guzmán, que segue na Colômbia, e o Cruzeiro esperando acertar toda a papelada, já tem documentação assinada, troca de minutas do contrato com o Envigado para fechar todos os detalhes e o atleta embarcar para Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar o contrato de 5 temporadas.